forte as vozes, a voz da igreja, a voz da igreja exaltando ao nosso Jesus, digno de glória, de honra e de louvor. Vamos juntos numa só voz declarar: nós recebemos a revelação através do Espírito de quem Ele é, de quem Ele é. Aleluia. Quantos receberam a revelação de quem Jesus é? Aleluia. Diga isso conosco. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. A igreja, tu és o te bendizemos, te exaltamos, te adoramos. O nome mais lindo, mais desejável, mais belo, aleluias. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Do teu amor, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor, esconda-me em ti, esconda-me em ti. Asas do teu amor, como eu amo teu nome, tens um nome mais lindo que o
E qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? E qual é o som? Qual é o som? E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E esse é o meu som. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? E qual é o som? Qual é o som? E qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? E qual é o som? Qual é o som? E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E esse é o meu som. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E esse é o meu som. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? E qual é o som? Qual é o som? E qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? E qual é o som? Qual é o som? E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro
faça uma oração. Obrigado, Senhor, Tu és santo, Tu és santo, santo, Tu és Deus. Pai, nesta noite nós Te adoramos, Te louvamos, engrandecemos o Teu nome santo, Deus de poder, Deus de glória, toda honra, todo louvor, toda adoração, toda glória, Senhor. Meu Deus, é somente para o Senhor nesta noite. Meu Deus, que as Tuas mãos estejam sobre este lugar, abençoando este povo, Senhor. Meu Deus, abençoando os Teus filhos, Senhor. Meu Deus, e é no nome santo, poderoso do Senhor Jesus, que a Tua igreja clama, a Tua igreja Te adora, a Tua igreja, Senhor, Te glorifica. O nome santo que está acima de todos os nomes. Que a Tua bênção venha sobre os Teus filhos, Pai. E assim eu creio, já Te louvo, no nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite. Saúde, paz, prosperidade a todos. Amém. Que Deus abençoe. Assente aí um minutinho. Aleluia. Glória a Deus. Quero cumprimentar você também que está aí nas redes sociais. Saúde, paz, prosperidade na sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Quero compartilhar, antes de fazer oração, uma palavra para nós meditar nela, guardar ela, né? E refletir sobre ela. Gênesis, capítulo de número 4, o verso 3 em diante, vai dizer assim: aleluia, glória a Deus. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente,
e descaiu-lhe o seu semblante. Irmãos, Deus fez eu me refletir um pouco sobre esses dois irmãos, e Deus trouxe ao meu coração, nós hoje, como muitos são pais biológicos, outros são filhos, outros pretendem ainda ser pai. Só quando ser pai você vai poder entender a posição do seu pai, talvez hoje, o que ele tem te ensinado. E aqui nós vemos que os dois tomaram uma decisão de ir levar algo ao Senhor para adorar o nome dEle. E aqui Deus me fez eu refletir muito sobre a família, que nós temos filhos, assim como Ele também tem os filhos dEle, e assim como Ele está esperando o melhor, mas Ele não exige nada de nós, Ele não nos pedimos nada, mas Ele está numa expectativa pelos seus filhos. É a mesma coisa, são os pais biológicos. Nós temos nossos filhos, cuidamos deles desde quando nascemos, até eles chegar a uma idade que eles podem trabalhar e adquirir os seus próprios bens, seus próprios negócios, ser abençoado, se realmente ele ouviu conselhos do pai, porque o pai às vezes aconselha o seu filho para que ele seja uma boa pessoa, um bom trabalhador, para que ele possa ter êxito, ter sucesso, ter estudo, suas faculdades. E agora Deus faz refletir sobre esses dois. E também o pai biológico, quando os filhos começam o trabalho, aí os pais sempre se alegram, falam, puxa vida, meus filhos estão trabalhando, e talvez as minhas dificuldades, a qual eu tinha com eles, de trazer o pão, trazer o sustento, trazer as vestes, alimento, estudo, até essa maturidade, a partir de agora, eu creio que ele vai ser um bom filho, vai ter um reconhecimento pelo seu trabalho, e vai ter a sua cooperação dentro da casa. E aí, de repente, o pai fica frustrado, porque no momento que o filho, ele começa a adquirir do seu próprio salário, com as suas conquistas, às vezes muitos deles não é generoso para com os pais, esquece das benfeitorias, até onde o seu pai lhe levou, até onde o pai chegou, ao ponto de te deixar num nível que você pudesse refletir, se virar sozinho ou trabalhar. Assim é Deus, Ele nos trouxe até um ponto, e agora Ele espera. Talvez Deus fale assim, puxa vida, os meus filhos eu não vou cobrar nada, e Ele não vai, e Ele tem sempre para dar. Os nossos filhos, eu como pai, meus filhos é considerado todos iguais, o amor são iguais, mesmo assim é Deus, o amor para com todos é iguais, mas há uma expectativa de aquele filho ser generoso. E agora de repente você vê o filho chega, ele recebe o salário, aí ele lembra do shopping, lembra de tantas coisas, e não lembra talvez de ajudar o pai na sua casa, naquilo que tem que ser feito dentro de casa, talvez muitas coisas que precisam ser colocadas no lugar. Assim é Deus, deixou uma casa para nós cuidar, deixou seus filhos para cuidar, e muitas das vezes nós negligenciamos, nós vemos essas coisas como comum. E agora que esses dois filhos, eles resolvem chegar até o pai. Às vezes muitos filhos também chegam dessa mesma forma, um recebe e vem com aquela alegria, pai, olha os frutos que eu colhi, está uma parte aqui para o Senhor, que era para o Senhor para cuidar da casa, as despesas, das suas necessidades. Talvez o pai nem está precisando, mas ele tem um amor tão grande pelo o carinho que o seu pai deu por ele, por tudo que o seu pai fez, a gratidão. E agora ele traz ao pai, mesmo o pai sem necessidade. Talvez o pai tenha muito mais para dar a ele, mas mesmo assim ele é grato. Ele não importa se o pai tem, ele tem aquela gratidão de chegar até o pai e falar, pai, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor me fez. Tem um coração generoso. E agora esses dois, eu vejo Abel, ele pegando do melhor e levar até a Deus, com gratidão por ele existir, por ele fazer parte de uma família, e chega com amor e entrega ao pai. E agora tem aquele filho também que chega e joga lá de qualquer jeito. Meu pai
Você quer para ajudar o senhor, deixa lá de qualquer forma. Não demonstre o amor, o afeto. Aquele pai vai receber, ele pode até receber, mas ele não vai atentar para aquilo, porque foi algo que nós fizemos de qualquer forma. É para o pai, é para meu pai mesmo. Pai, está aí, se o senhor quiser, se não quiser, faça o que o senhor quiser. Mas Abel não, Abel teve o amor, talvez chegou com amor. Falar, olha, pai, por tudo que o senhor fez, obrigado. Obrigado, pai, aqui foi o que o senhor me fez eu chegar, onde o senhor me fez eu chegar, a minha gratidão. E a Bíblia diz que Deus atentou para aquela oferta. E às vezes, mesmo dentro da nossa casa, o pai atenta mais para alguns filhos por causa do grande amor, por causa que o seu filho dá atenção dele. Porque, irmãos, um filho, quando ele ama o pai baba por ele. O pai, às vezes ele fala, os outros ficam enciumados, porque talvez não recebe tanto como aquele que ama mais. Porque tem aquele filho, não é o pai que ama mais, é ele que ama mais os pais, ele demonstra mais esse amor. E mesmo assim somos nós. Você quer ter mais de Deus? Demonstre o seu amor. Qual é? Na hora da adoração, do louvor, na hora da oferta, dos dízimos, é uma obrigação. Mas na hora da sua oferta, na hora da tua gratidão, falou, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado e me sustentado. Então reflita bem nesta palavra, porque que Deus atentou mais para a oferta de Abel, e Caim sendo que levou também da mesma forma, e Deus não atentou. E a gente vê a história como que se deu, por causa de uma falta de atenção, de amor e de afeto. Mas nessa noite quero que você reflita e também você vai ofertar. E dizimar, pensa nisso, que filho nós somos para o nosso Deus Criador. Como sou eu, Vanderlei, para o teu Pai, o Criador? Que eu possa ser melhor cada dia, procurar ser melhor. E eu creio que cada um de nós estamos aqui para cada dia ser melhor diante dele. Aí, na sua frente tem um QR Code, aí na cadeira. Você pode usar, com o seu celular, somente depois que nós orar. Tem a maquininha, cartão de crédito, débito. Você pode fazer também aqui. E também pode entregar em espécie, você que está na sua casa. A chave do Pix é o CNPJ. Tem a transferência, Banco Santander, pela Caixa. Reflete bem nisso. Como nós estamos agindo diante do nosso Pai. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos demonstrar o que Deus tem nos feito. Como Ele tem cuidado de nós. Ele é um Pai amoroso, bondoso. Nos dá tudo, livramentos, abre portas. Ele faz tudo por nós. Deu até o seu Filho para morrer no meu lugar, no teu lugar, para que nós não precisássemos passar mais pela uma cruz que nós não suportaria, mas Jesus suportou por nós. Deus, aqui nesta noite, que nós possamos refletir, Senhor, como estamos sendo diante do Senhor. O Senhor que é um Pai amoroso, o Senhor é quem nos dá saúde, o Senhor é quem nos dá o livramento, o Senhor é quem abre portas, é o Senhor que nos abençoa, Deus. E eu te louvo, eu te glorifico, Senhor, por fazer parte desse grupo, pelo Senhor ter me incluído, ó Pai, nesta casa, junto com cada irmão que está aqui hoje, e aqueles que ainda vão vir, aqueles que já passaram, que não fizeram parte do passado, que já não estão mais conosco, mas andaram fiéis diante do Senhor. Meu Deus, que nós possamos andar fiel, saber valorizar o que o Senhor nos tem feito, Pai. E assim eu te louvo, te agradeço, dizendo obrigado, Senhor. Tudo o que eu faço não é nada, Senhor, do que o Senhor tem feito para mim. O Senhor tem feito muito mais por mim, Pai. Isso é apenas uma gota d'água dentro de um oceano, Deus. Mas que o Senhor possa tentar para a oferta, os dízimos dos teus filhos, para os votos dos teus filhos, ó Pai. Que a tua bênção esteja sobre todos, Pai. E assim eu te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. O fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo
Aleluia, glória a Deus. Saúde, paz e prosperidade a todos. Amém. Quem está feliz com Jesus, fala amém mais forte. Glória a Deus. Saúde os irmãos também que estão acompanhando pelas redes sociais. Fica ligado, fica até o final. Vamos estar orando, vamos compartilhar da palavra. Vamos estar orando por todas as famílias no final. Vamos nos colocar de pé mais um pouquinho? Vamos. Vamos adorar. Mais um louvor. Clamo Jesus. Clama por Jesus essa noite. E algo diferente vai acontecer na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus.
Aleluia. Continue falando com esse Jesus que destrói cadeias, que dissipa trevas, que traz um renovo para a sua vida. Apresente-se a Ele, apresente a sua família, a sua casa, o seu trabalho. Coloque diante dEle os obstáculos, os embaraços, as enfermidades. Tudo isso nos levantamos contra agora, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai. Em nome santo e glorioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Meu Deus, em Tua presença, Senhor, nós Te adoramos, Te bendizemos e Te exaltamos. E em Teu nome, Senhor, nós repreendemos agora toda força maligna, toda fonte maligna, toda obra do mal. Repreendemos agora, meu Deus, toda enfermidade. Repreendemos todo o embaraço do caminho, todo o desentendimento, toda a raiz de amargura. Meu Deus, em Teu nome agora nos levantamos contra todas essas coisas e repreendemos da vida, da família, meu Deus, dos lares, que nesta hora sejam libertos, seja desamarrado agora, meu Deus, todo o embaraço seja tirado, que eles sejam livres. Meu Deus, traz essa libertação, traz a cura àqueles que estão enfermos, que estão acamados, que estão em um hospital, ou estão em um leito, em uma casa. Meu Deus, em Teu nome agora, nós declaramos saúde sobre eles, profetizamos saúde. Tu és o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transporta, o Deus que transforma a vida, o Deus que salva. Senhor amado, permanece nesse ambiente, trazendo a inspiração, trazendo a revelação da palavra, trazendo a libertação, trazendo salvação de vidas. Meu Deus, que nessa noite o Teu amor venha inundar os corações. Meu Deus, o Teu abraço venha, meu Deus, trazer o aconchego, trazer o acalento necessário. Traz, meu Deus, a paz em cada coração, traz a harmonia nessa noite, Senhor. Que a Tua palavra possa testificar conosco, possa tratar, meu Deus, das feridas, curar, meu Deus, a nossa alma, curar as emoções, trazer o entendimento, meu Deus, que a nossa identidade verdadeira seja revelada diante de Ti, e que o Senhor nos conceda um novo tempo de felicidade, de alegria, de força, de vigor, de ânimo. Senhor, que venha sobre cada irmão dessa noite o fortalecimento, a renovação da fé, a alegria da Tua salvação. Nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos no santo e glorioso nome de Jesus. E aqueles que creem falam amém. Aplaude o nome dEle, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado aqui os irmãos, Ministério de Louvor, Ministério de Dança. Que Deus continue abençoando vocês. Ministério de Libras continua aqui conosco, né? Em nome de Jesus. Às vezes nos esquecemos deles sempre, né? E na vigília aqui eles falaram: você esquece do Ministério de Libras? Eu falei: é claro, vocês não falam. Aí a gente acaba não lembrando deles, né? Mas eles estão aí presentes e falam com as mãos, né? De uma forma diferente. E certamente aqueles que conseguem ler e interpretar vão estar recebendo também a palavra da mesma forma. Então, bem-vindo você que está aqui, os irmãos que estão aí na rede social, continue aí, firme, até o fim. Vamos ler a palavra? Juízes, capítulo 1, dos 5 ao 7. Quero falar um pouco com os irmãos hoje sobre a nossa identidade com Deus. Qual é a nossa identidade com Deus? Será que o inimigo das nossas almas não tem confundido quem nós somos? Um dia Jesus chegou e perguntou para os seus discípulos: quem dizem por aí, quem dizem que eu sou? Então um disse: olha, dizem que o Senhor é João Batista, outro dizem que é Elias,
Aí Jesus virou para eles: e para vocês, quem eu sou? Aí é evidente que eles falaram: tu és o Cristo, tu és o Salvador, tu és o Senhor. E é tão bom quando nós reconhecemos isso. Então hoje a pergunta é: quem é Jesus para você? É um profeta? É alguém que você ouve falar? Um sábio? Um intelectual? É o Criador? Ou Ele é o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador? Os discípulos falaram: tu és o Senhor. Então eu quero ler aqui para nós meditarmos um pouco nessa mensagem, começando falando aqui, lá da tribo de Judá. Eu tenho falado essa mensagem aqui e ela me alegra muito, quando a gente fala um pouco sobre a nossa identidade. E aqui fala sobre um rei e sobre a tribo, que era comandada por Deus. Eu vou ler o versículo 5 em diante, que diz assim: e acharam, eu estou lendo na minha tradução aqui, qualquer coisa vocês ajustam aí. E acharam em Bezeque a Adoni-Bezeque, ou seja, o Senhor que espalha, ou o Senhor que dispersa. E planejaram contra ele, e bateram os cananeus e os perizeus. Mas Adoni-Bezeque fugiu, porém eles o perseguiram, prendendo-o, cortaram-lhe os seus dedos polegares das mãos e os dos pés. E então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos e polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e ali ele morreu. Até aqui por enquanto. Vocês podem se assentar. Glória a Deus. Adoni-Bezeque era um rei do passado. Adoni significa Senhor. Bezeque é que espalha ou que dispersa. Então tinha um rei que era o Senhor, que onde ele chegava, ele dispersava, ele espalhava, ele conquistava, ele aplicava o terror. E se você ler desde o início desse capítulo, você vai ver que essa história se passa assim que Josué morreu. Josué fez muitas conquistas na terra prometida. Mas quando Deus o recolheu, não tinham sido ainda todos os povos conquistados. Ainda haviam muitos inimigos. E um deles que ficava para trás era o Adoni-Bezeque. E esse rei, ele era temido pelos outros povos, inclusive por Israel. Porque esse rei tinha uma peculiaridade. O que ele fazia com os inimigos que ele vencia? Os reis, ele pegava os reis daqueles vilarejos, daquelas cidades menores, e quando ele conquistava e saqueava eles, ele pegava os reis e cortava os polegares das mãos e dos pés. Qual era a finalidade disso? Toda aquela pessoa do passado, que as conquistas eram feitas por guerras, o rei, assim como o povo, tinha que ser habilidoso no manejo da espada e do arco, da flecha, e na habilidade com os pés, tanto para avançar quanto correr quando era necessário, recuar. E quando se tirava os polegares, se tirava a identidade daquela pessoa, se tirava a habilidade, se tirava a força, se tirava o equilíbrio. Então, quando uma pessoa perdia os polegares, nunca mais ele empunharia uma espada, nunca mais ele apoiaria o arco com a flecha, nunca mais ele teria equilíbrio suficiente, sem os polegares dos pés, para avançar, para conquistar, ou até mesmo para fugir. Ou seja, a identidade dessa pessoa como rei ou como conquistador era anulada. E sabemos que o Adoni-Bezeque, esse senhor que espalha ou que dispersa, ele representa o inimigo das nossas almas.
e representava o terror para os povos da época. E o inimigo hoje procura fazer justamente isso com nós: tirar a sua habilidade de lutar, tirar o seu equilíbrio de fé. A Bíblia nos revela que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E quando eu perco a habilidade de lidar com a palavra, é porque eu perdi a minha identidade de cristão. Nós sabemos que no mundo de hoje, nós somos identificados pelo polegar, pela digital. Toda vez que você vai fazer um documento, ou carta de motorista, ou RG, você vai empenhar seus polegares, a sua mão toda lá, suas digitais, que identificam quem você é. Portanto, quando nós olhamos isso no mundo espiritual, nós também temos uma identidade com Deus. Mas aqui esse rei, ele aterrorizava todo mundo. E ele fala que ele conquistou 70 reinos, 70 povos. E esses 70 povos que ele conquistou, de todos eles, ele tirou os polegares das mãos e dos pés daqueles reis. E eles viviam mendigando e comendo das migalhas debaixo da sua mesa. Ou seja, se tornavam submissos para sempre, sempre debaixo do jugo dele. E agora Josué morreu. E o povo se reúne ali os patriarcas. E se reúne, nós precisamos continuar lutando. Quem irá lutar contra Adoni-Bezeque? Essa é a pergunta. Quem está disposto a resistir o inimigo? A palavra de Deus diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir? É confrontar, é bater de frente, é verbalizar, é usar a espada. Qual que é a espada? A palavra. Então quando você confronta, você vai usar a palavra que está escrito, que te dá autoridade para agir contra ele. A espada do Espírito. Mas agora eu falo, quem vai contra Adoni-Bezeque? O conquistador, o rei que aterroriza a todos. E se juntarem, você vê nos primeiros versículos, oraram a Deus, e Deus falou, vai a tribo de Judá. Por que a tribo de Judá? É de onde Jesus veio. É de onde gerou até a descendência de Davi até Jesus. Por isso Jesus é conhecido como leão da tribo de Judá. Para quem não sabe, o leão era o símbolo da bandeira da tribo de Judá. Por isso é tido como leão. E então, Deus falou, vai a tribo de Judá. Vai a tribo daquele que vai gerar o conquistador, que vai vencer o inimigo lá na frente. Os Adoni-Bezeques que virão no futuro. Os Adoni-Bezeques que atacarão a igreja lá na frente. Quem vence é aquele que está com o leão da tribo de Judá, que é Jesus. E então, a tribo de Judá foi. E aí aparece aqui onde nós lemos. Ele foi e conquistou os reinos. E pegaram Adoni-Bezeque. E agora Adoni-Bezeque testemunha-se, que são as palavras do rei Adoni-Bezeque. Versículo 7. Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhava as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, a lei da reciprocidade, irmão. Toma cuidado com o que você planta. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Eles fizeram a mesma coisa com ele. A tribo de Judá capturou e fez ele sentir o sabor do mal que ele fazia aos outros. Também retiraram os polegares. E ele ficou ali até a morte, não conquistou mais ninguém. Foi conquistado, foi vencido. O que Deus está falando é o seguinte: aquele que tira a tua identidade, ele levantou alguém da tribo de Judá, ele levantou alguém
que nos justifica hoje. Ele levantou alguém para estar conosco, que subjuga aquele reino que tirava a sua identidade, para te dar a identidade verdadeira novamente. O inimigo que tenta tirar ou confundir você, Deus te deu o poder através de Jesus Cristo, para você manejar a espada da verdade, que é a palavra, e não aceitar, a não se subjugar debaixo da ordem desse inimigo. Ele venceu, ele triunfou, até que se deparou com a tribo de Judá. Ele venceu e triunfou, até que se encontrou com a presença do Deus verdadeiro. Então esse problema, essa luta, essa afronta, essa dificuldade, essa batalha que está contra você, ela vai triunfar, até que você se depare, invoque o nome do Senhor, e você lance as palavras proféticas contra esse mal, para que ela vá embora, para que deixe a sua vida. Veja bem, quando falamos em roubar a identidade, o que o inimigo da nossa alma faz hoje? Ele rouba a sua identidade de quem você é em Deus. Faz você esquecer que você é filho dele. Faz você esquecer que você precisa dele para vencer. Tantas pessoas que sofrem, pessoas cristãs que exercem a fé, mas que esquecem do que está escrito em João 1,12, se esquece. E quando nós esquecemos de quem é o nosso Pai, nós se esquecemos de em quem reivindicar. Que diz lá em João 1,12, que a todos aqueles que receberam, que o receberam, a todos que ele aceitaram o seu nome pela fé, ele deu o poder de você ser feito novamente filho de Deus. Espera aí, pastor, como assim? Nós não éramos filhos de Deus? Éramos criaturas de Deus por parte de Adão e Eva, irmãos por parte de Adão e Eva, mas também fomos condenados pelo pecado por causa deles também. Por causa deles perdemos o paraíso, por causa deles perdemos a nossa identidade com Deus. Agora, quando Jesus veio, ele veio para restabelecer, reconciliar e restabelecer o seu direito de filho. Por isso, todo aquele que o recebe, volta a ter o status, o poder de filho novamente. E como filho, você já não é um bastardo, você não é mais um subjugado, você não pode aceitar que o inimigo tire a sua identidade. Então, quando Deus se revela em nossas vidas, Ele se revela para mostrar quem você é e para você escolher quem você quer ser. Então, ele rouba essa identidade, ele rouba os princípios da palavra da sua vida, rouba as suas referências morais, rouba a sua identidade familiar e cauteriza a sua mente. Olha o que o Adonibezeque de hoje tenta fazer. Ele tenta tirar você do contexto de Deus e colocar você num contexto secular. Não mais pensar com as coisas do céu, com as coisas de Deus, mas leva você a pensar só com as coisas de César, do século, do mundo atual. E você perde a sua identidade. E chega um momento que você não sabe mais quem exatamente você é. Nós olhando lá para o livro de Gênesis, do 32, capítulo 32, fala sobre a história de Jacó, o retorno de Jacó. E Jacó tinha uma promessa, irmão, assim como todos nós temos. Só que às vezes você tem a promessa e não sabe como usufruir dessa promessa. Tem cristãos hoje que ele vive a promessa que Deus dá a todos, os benefícios da natureza, do sol, do ar, os benefícios que a terra produz, todos recebem isso. Mas os filhos têm promessas específicas que é dado a eles. E quando nós olhamos para Jacó, havia uma promessa feita ao avô dele, Abraão, que passou para Isaac.
e agora viria sobre os filhos. E nós sabemos da história, porque o nome dele foi dado Jacó, que já no nascimento, ele tinha o desejo de estar na frente, mas Esaú chegou primeiro, ele chegou pegando no calcanhar de Esaú. E depois deu todo aquele acontecimento, Esaú não valorizou a bênção. E por não valorizar a bênção, ele desprezou a bênção. E vendeu ao seu irmão por um prato de lentilha, por um ensopado. E agora, mesmo ele tendo esse direito, ele precisa fugir do irmão dele. E nessa fuga, nós sabemos que ele fez um voto ali, ele empenhou o azeite que ele tinha, e ele fez um pedido a Deus, para que ele fosse em paz. Ele não sabia o que encontraria pela frente, que ele conseguisse pão para comer, roupa para vestir, e tivesse um tempo que ele pudesse retornar novamente à sua terra, aos seus familiares em paz, que ele estava saindo jurado de morte. E sabemos que ele foi, e ele fez um voto com base em um Deus que ainda não era dele. Estava em cima de uma promessa que seria o Deus dele, mas ainda não era dele. Tanto que ele faz o voto ao Deus do seu pai. E ele fala: se eu voltar em paz, então de tudo que me deres eu te darei o dízimo. E então o Senhor será o meu Deus. Se ele seria, porque ainda não era. Até então era o Deus do pai dele. Ele foi, teve tudo isso que ele falou. Só que quando nós não temos a identidade de Deus, irmão, você trabalha para o Adoni-Bezeque, para o Senhor que espalha, para o Senhor que dispersa. Trabalhou 14 anos para obter a mulher que amava. 7 por uma, o sogro enganou, deu a outra, teve que trabalhar mais 7 de novo. Prosperou aquela casa. Prosperou todos os filhos de Labão, seu tio, a casa de Labão. Trabalhou mais 7 anos. Prosperou também, só que nesse período de 21 anos, ele teve o salário alterado 10 vezes, meu irmão. Sabe o que é se ter 10 vezes o salário alterado de 21 anos? Ah, pastor, mas se for para mais é maravilha. Só que o dele era para menos. Em 21 anos, cada vez se ganha menos. Você prospera mais e ganha menos. Você produz mais na empresa, enriquece o patrão, e ele vai como promoção para você, como uma premiação para você, ele baixa teu salário. Jacó aconteceu isso 10 vezes, mas ele não desistiu, porque havia uma promessa do Deus, o pai dele, e um voto que ele havia feito, que o mantinha prosperando e não desistindo. Por fim ele prosperou o suficiente, e partiu para a sua terra, mas ele ainda continuava com a sua identidade de Jacó. Não adianta você ganhar o mundo, não adianta você conquistar todas as coisas que você quer, se você não mudar a sua identidade para com Deus. Deus pode te ajudar a conquistar. Eu usei a minha fé, eu conquistei, mas você não conquistou ainda o relacionamento e a intimidade com Ele. Enquanto não relaciona, não faz isso, você não vence Adoni-Bezeque. Você não vence. Então Jacó volta para a terra. E quando ele sabe que o irmão dele vem com mais 400 homens ao seu encontro para o matar, essa era a promessa, então o coração dele entra em desespero. E agora ele quer comprar a bênção. Quantas pessoas pensam que a bênção é vendida? Eu cometi um pecado grande, vou fazer um voto com Deus, Deus vai perdoar. Não, irmão. Você pode até fazer voto com Deus, fazer o que você quiser. Mas o perdão vem de uma confissão verdadeira. E Jacó vai voltando. Fala, teu irmão está vindo. Olha, ele está vindo com 400 homens. Aí gelou o coração de Jacó. Aí ele manda presentes para o irmão. Se você for ver, os presentes que Jacó mandou para o seu irmão Esaú, dá para você montar uma fazenda lá em Mato Grosso, hoje daquelas que produz muito. Ele mandou muitos presentes. E mesmo assim, voltava, os mensageiros falaram, olha, o teu irmão continua vindo. Continua vindo. E agora? Os presentes não estão funcionando.
Os seus votos não estão dando certo. Porque eu faço votos e mais votos, Deus, e não dá certo. Porque está precisando você ajustar a sua identidade com Ele. Aleluia. Tem coisas que você não ajustar a identidade com Ele. Tudo o que você fizer, você vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, e não vai vencer o inimigo. Agora, quando ele vê que não teve jeito, ele é uma das mulheres e os filhos na frente, manda todos os seus servos na frente. Aí ele resolve ter um encontro com Deus. Ele desce o Val de Jaboque, e ali ele passa a noite em confissão com Deus, orando a Deus. Sabe aquelas orações que você faz? Por que, Senhor? Eu estou fazendo, estou me esforçando, porque não acontece, porque não está dando certo, por que, Senhor? E você insiste na oração, e você faz jejum, e você faz campanha, e não muda. Mas ele insistiu, até que o anjo de Deus desceu. E essa luta que ele pecou a noite inteira, e estava para amanhecer, e o anjo falou, eu preciso voltar, me solta. Ele falou, não vou soltar, se não me abençoar. Determinação. Como está a sua determinação? Você não está pensando em parar, não? Eu não vou soltá-lo, não vou parar de orar, não vou desistir de buscar a tua presença, não vou desistir de ler a tua palavra, até o Senhor me abençoar. Aí então o anjo vira para ele e fala, olha, qual é o teu nome? Quando você insiste, você chama a atenção de Deus. Os covardes não chamam atenção, os medrosos não chamam atenção, mas os ousados, os persistentes, os perseverantes chamam a atenção de Deus. Quando ele viu que eu não desistia, falou, qual é o seu nome? Ora, ele não sabia qual era o nome dele? Sabia. O que ele queria saber é quem realmente você é. Quem é você? Quem é você por fora dessa aparência física? Quem é você diante do seu vocábulo, do aquilo que você acha que tem, do que você acha que pode? Quem verdadeiramente é você? Ele fala, eu sou Jacó. Como é difícil falar, eu sou errado, eu sou falho, eu estou sem identidade, eu tenho sido enganador, eu tenho sido infiel, eu tenho sido injusto nos negócios. Como é difícil falar isso para Deus, mas é isso que Ele quer que você fale. Quando Ele falou para Jacó, quem é você, qual é o seu nome? Ele queria saber realmente se ele teria coragem. Ele falou quem ele era. Você é insistente, você é batalhador, você tem fé, mas precisa ter arrependimento, precisa ter atitude de mudança. Quando ele reconheceu quem era ele falou, você não pode ficar mais com esse nome, você não pode levar mais um rótulo de enganador, um rótulo de trapaceiro, um rótulo de levar vantagem em tudo. Qual é o teu rótulo hoje? Porque as pessoas não conhecem. O mal pagador, o marido infiel, a esposa intolerante, o filho rebelde. Qual é o rótulo que nós temos hoje? Qual é o rótulo que nós temos, pais para nossos filhos, filhos para nossos pais? Qual é a representação que nós temos diante dos nossos amigos de trabalho, de faculdade, na nossa vida social? Quando eles falam o nosso nome, ou quando eles não nos verem, o que vem à mente deles? Lá vem o enganador, lá vem o trapaceiro, lá vem o mentiroso. Qual é o rótulo? Jacó tinha esse rótulo. O próprio nome denunciava quem ele era. Mas ele mesmo não admitia. Ele era o esperto. Ele era o que vendeu um prato de comida para o irmão, em vez de dar, ele vendeu, porque sabia que o irmão não valorizava aquela bênção. Ele era o que tirava vantagem.
Ele era o que o sogro dele baixava o salário, mas com o salário mais baixo ele multiplicava a si mesmo. Ele tinha a promessa de Deus. Então só a promessa de Deus, só a prosperidade financeira, só o bem-estar familiar não é o suficiente para vencer aquele que rouba a nossa identidade, Adoni-Bezeque. Muitos têm andado com Deus na fé, muitos têm conquistado, mas não se deu conta ainda que está sem os polegares dos pés e das mãos. Não se deu conta que quando você precisa usar a palavra como espada, você não tem força para empunhar essa palavra. Quando você precisa ir em frente para avançar, você não tem equilíbrio para permanecer. Você é o cristão altos e baixos, como o Tiago falou, como a onda do mar, ora lá em cima, ora lá embaixo, ora cheio de fé e ora sem fé nenhuma, uma hora querendo conquistar tudo e de repente querendo abandonar tudo. É crise de identidade com Deus. De repente a sua identidade física está bem posicionada, mas o que está fragilizado é a identidade com Deus. Só que o que garante a subsistência e a vitória, a segurança física, secular, é a nossa identidade e plena comunhão com Ele. Agora, quando ele confessa quem ele é, ele fala: o teu nome não vai ser mais Jacó. A partir de hoje o teu nome é Israel, príncipe de Deus, aquele que lutou com Deus, que prevaleceu. Olha que mudança de nome, irmão. De mentiroso, de suplantador, para príncipe de Deus. Olha o que Deus faz com a gente. Ele pega a nossa identidade espiritual, que o Adoni-Bezeque tem destruído. Ele pega o Adoni-Bezeque e faz o mesmo com ele. Mostra que ele não tem poder, que ele não pode fazer isso. E pega você e carimba com o selo do Espírito Santo, falando: você é propriedade de Deus. Aleluia. Assim como tem a sua identidade humana que tem que ter o carimbo, a Bíblia fala: vós foste selado com o selo do Espírito Santo para o dia da redenção. Ou seja, Deus carimbou na sua identidade um selo que mostra que você é propriedade dEle, é filho dEle, tem os direitos de filho. E o Adoni-Bezeque não pode mais roubar a sua identidade, não pode roubar a sua habilidade de lutar, não pode roubar o seu equilíbrio de fé, irmão. E esse inimigo atua nos dias de hoje, atua na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. Ele vive nos roubando, nos saqueando. E a hora de você lutar contra ele, você se sente impotente. Por que impotente? Porque você não pode usar a espada do Espírito. O apóstolo Pedro, quando fala para nós nos revestirmos da armadura de Deus, uma dos principais da armadura, além da proteção que ele dá para nós, ele fala do escudo da fé. Falou: o escudo da fé para defender você dos dardos inflamados do diabo, que ele lança contra você toda hora. O escudo da fé. Só que alguém que só se defende, uma hora vai ser atingido, irmão. Imagina você sendo bombardeado todo dia: só defenda, só defende, só defende. Como que eu vou vencer? Como que eu vou atacar o inimigo? Aí estão falando do inimigo espiritual, o diabo, não de pessoas. Eu só posso atacar usando a arma que eu tenho. E qual é a arma que eu tenho? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra que o próprio diabo tentou usar contra Jesus na tentação, no deserto. Se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformar em pão. Aí Jesus, usando a mesma espada, rebateu a espada, mas também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. Espada é para se usar. Quando o inimigo vem falar que você não pode, vai falar: eu posso, porque está escrito, está escrito que eu posso. Está escrito que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Jesus falou isso. Jesus falou que tudo que eu pedi ao Pai em nome dele será feito. A palavra, irmão. Quando vem o inimigo e lança palavras negativas contra você, como você tem lutado, irmão? Eu não consigo, pastor, eu não consigo. Então você está com os seus polegares cortados. O diabo está roubando a sua identidade de filho. Você precisa reconquistar isso de novo.
Você não pode viver só em cima das promessas. Não pode viver só em cima de campanhas. Ah, mas eu fiz a campanha, Deus me deu. E como está o seu relacionamento, a sua identidade? Quando você pede para Deus, que o seu pedido chega no céu, será que não estão falando quem é você? Quem é você? Não foi a pergunta que também o diabo fez para aqueles jovens que foram tentar expulsar o demônio? Viram Paulo expulsando? O apóstolo Paulo expulsava os demônios, olharam, achavam bonito, olha, se ele faz, nós fazemos também. E foram expulsar um demônio, e o demônio não saiu. E o demônio perguntou para ele: quem são vocês? Eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês quem são? Não tinha identidade com ele, não tinha identidade com Deus. E se não tem identidade com Deus, está sob o domínio das trevas. O que aconteceu? Apanharam e saíram sem roupa ainda, e o demônio continuou na pessoa. Por quê? Não tinha identidade com Deus. Quando você não tem identidade com Deus, irmão, você vive meias vitórias, você não é um vencedor de verdade. Para ser um vencedor de verdade, você tem que ter habilidade para lutar. Fugir da aparência do mal, mas enfrentar o inimigo quando tiver que enfrentar. E vencê-lo com a espada do Espírito, com o poder e ousadia que vem de Deus. Então Jacó fala: olha, eu sou realmente essa pessoa aí. Mas ele falou: você agora que teve um encontro comigo, que persistiu, que não desistiu, que quer a bênção, então a bênção será isso: vou mudar seu nome, vou mudar a sua identidade, vou agora colocar uma identidade nova. Olha aí. E essa identidade permaneceu. O Israel está aí até hoje. O Israel, o príncipe de Deus, está aí até hoje. Porque desse Israel vieram as 12 tribos. Desse Israel veio as 12 nações árabes que Deus colocou ali. Sim, colocou outras 12 através de Ismael. Mas o trato dele era com Isaac e seus filhos. E Jacó foi esse filho que originou isso, mesmo sendo uma pessoa desclassificada, mesmo sendo uma pessoa cheia de ambições, mas que se concretizou verdadeiramente quando ele se encontrou com Deus. E agora ele sai de lá, e ainda ele é ferido na coxa, para mostrar ainda que não era a força física que ia fazer ele vencer. A força dele não estava no físico, agora era de Deus. E agora ele sai manquejando, e sai, e chega lá onde estão as mulheres, estão os outros. E agora ele já não pede mais para ir na frente. Agora ele fala: vocês ficam para trás, que eu vou na frente. Olha a diferença. Uma pessoa sem identidade joga todo mundo na frente dele. Nunca ele é o culpado, sempre os outros são culpados. É o filho, é a mulher, é o marido, ele nunca é culpado. Agora Jacó, que mandava todo mundo na frente, agora fala: vocês ficam todos para trás, que eu vou na frente. E quando ele chega de frente com o irmão dele, Esaú, manquejando, você vai ver o texto, você vai ver. O irmão dele olhou para ele, o cara que ele queria matar. Depois de 21 anos, ele vê essa pessoa na frente dele. E em vez de ele ir para cima dele, os olhos dele se enchem de lágrimas. Ele pula o pescoço do seu irmão e se abraça. Porque Deus havia quebrado o jugo, aleluia. Quando ele teve a identidade restaurada com Deus, Deus expulsou Adoni-Bezeque que estava no irmão dele. E agora ele restaura aquela família. E agora Esaú pergunta para ele: meu irmão, o que é tudo aqueles presentes que você mandou? Eu não preciso. Fica com eles. Ele teve que insistir para ele pegar. Foi: eu tenho. Eu não preciso dos seus presentes. Ou seja, os presentes não compram a bênção de Deus. O que compra a bênção de Deus é um coração quebrantado, é um coração arrependido, é uma restauração de aliança, é uma restauração de identidade, é uma identidade com Ele. E isso restaura, porque isso te dá autoridade sobre os Adoni-Bezeque que se levantam contra você todos os dias e querem roubar sua fé, querem roubar sua identidade de cristão,
quer roubar a sua salvação, quer roubar as suas riquezas, aquilo que Deus te deu, quer roubar, quer destruir a família. Ele é o destruidor. Por isso, nessa noite, eu paro aqui. Que você encontre essa força naquele que é o leão da tribo que destruiu Adoni-Bezeque. O leão da tribo de Judá. Aquele que é o maior. Aquele que é o soberano. Aquele que falou para nós, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Aleluia. Aqueles que o Pai me dá, eles vêm a mim. E se vir a mim eu não vou lançar fora. Esse mesmo Jesus que fala, olha, não fique tentando lutar sozinho, porque você vai vencer parcialmente. Mas se você estiver comigo, então a vitória será certa. Aleluia. Vitória certa, irmão. Porque Ele vai estar com você. A ousadia da palavra, da espada do Espírito, estará na sua boca, nas suas mãos. Ele, mesmo Deus fala, olha, como fala o rei Davi, olha, a sua palavra, que é a espada do Espírito, ela também é a lâmpada para os meus pés, também é a luz para o meu caminho, ou seja, Ele que dirige os seus passos, meu irmão. Essa mesma espada, o mesmo rei fala, olha, eu escondi essa palavra no meu coração, para não errar, para não pecar contra ti. Olha o poder da palavra, o poder da espada do Espírito. Mas não adianta nada você ter uma espada se você não usa. De que adianta um soldado carregar uma espada afiada, que fala o livro de Hebreus que a palavra é como uma espada de 2 fios. Ela é afiada dos 2 lados. Não adianta ter uma espada afiada dos 2 lados, carregada na sua cintura, se você não sabe usar contra o inimigo. O inimigo está te escravizando, está roubando a sua identidade, está destruindo o que é seu, roubando a sua felicidade, e você está com a espada guardada. Não, irmão, a espada é para empunhar nas mãos, a espada é para atacar o inimigo, a espada é para profetizar palavras de vitória sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu caminho. Ainda que tudo esteja dando errado, você vai levantar a espada e falar, eu sou mais que vencedor no Senhor. A espada está com você, irmão. Tira ela, usa essa espada. Quantas pessoas sofrendo, apanhando, e o inimigo vai pegar, não tem pena de você. Adoni-Bezeque não tinha pena, roubava a identidade, a habilidade, a disposição de luta daquelas pessoas. Mas se Deus estiver com você, quem vai perder a força, quem vai perder a habilidade de lutar contra você é o inimigo. Aleluia. É ele que não tem força. Não é isso que diz a palavra lá em João? Aquele que é de Deus não vive na prática do pecado. E se ele não vive na prática do pecado, então o maligno não pode lhe tocar. Aleluia. Por quê? Carimbo de propriedade de Deus, irmão. Ele quer estraçalhar você, mas não pode. Então, eu quero convidar você nessa noite. Restabelece sua identidade. Quem é você? Isso que Deus pergunta para nós hoje. Quem é você? E quem é Jesus na sua vida? O que Ele representa para você? É só um Deus que você só chama na hora de apuro? Ou é o Deus que você carrega com você o tempo todo? É uma espada do Espírito que você só deixa guardada? Ou você faz uso dela? Você usa essa palavra? Por que precisamos da palavra de Deus? Porque essas palavras nos revelam princípios. Essa palavra nos dá autoridade. Essa palavra nos habilita. Essa palavra nos gera ousadia. Porque o Espírito já está morando em nós. Agora a espada do Espírito, quem usa somos nós. Ele está aqui, está em você. A espada está contigo, mas você está usando. Pastor. Qualquer dificuldade, pastor, olha por mim, pastor, com a espada guardada, irmão. Às vezes é um demônio fraquinho, com um pontapé você joga ele longe. Mas de que adianta um soldado que não sabe lutar? De que adianta você ter uma identidade que você não a usa? Vamos colocar de pé.
Talvez você esteja com uma série de problemas aqui. Deus trouxe você nessa noite aqui, de repente você nem queria vir aqui. De repente você estava cansado. Você pensou 10 vezes em ficar em casa hoje, mas alguma coisa trouxe você aqui. E essa alguma coisa não é nada mais, nada menos que o Espírito Santo de Deus que trouxe você. Porque você precisa restabelecer a sua identidade com Ele. Ah, mas Ele é tão bom, que ainda que você não tenha nenhuma identidade com Ele, Ele quer fazer uma para você hoje. Aleluia. Ele quer salvar você hoje. Ele quer ensinar você a vencer. Nós vamos adorar a Deus e depois vou orar. E eu já vou perguntar aqui para você ir pensando. Se você está aqui hoje e você está confuso com os seus problemas, com as lutas que está passando, você não está entendendo. Deus, eu não estou entendendo, Deus. Eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo vencer. A batalha parece ser maior do que a minha capacidade. Eu não estou conseguindo achar uma saída. Eu vou querer que você venha aqui na frente, para que restabeleça a sua identidade de quem você é com Deus. E que a espada que Ele te deu é uma espada que afasta o maligno. Resista a Ele, que Ele vai embora. E se você está aqui hoje e de repente está meio afastado, eu não uso a palavra desviado, não, eu não gosto dessa palavra. Afastado. Às vezes os problemas da vida, as dificuldades, as lutas vieram tão forte, as tempestades na sua vida, que esfriaram você, fizeram você parar, desistir de lutar. Mas você está aqui hoje, você vai poder se restabelecer com Deus. Então você pode reconciliar hoje. Já tem um irmão chegando aqui. Você pode reconciliar hoje. Ou então você pode falar: olha, eu quero hoje entrar nesse cartório do céu. Eu quero hoje entregar a minha vida para Jesus. Eu quero hoje ter uma identidade espiritual. Eu quero hoje ter um carimbo do selo do Espírito Santo na minha vida. Eu quero que o Espírito Santo more dentro de mim. Você vai vir na frente. Se você quiser ser Jesus, não deixe o Adoni-Bezeque tirar a sua identidade. Não deixe o Adoni-Bezeque roubar suas vitórias, roubar a sua felicidade, roubar a sua família, roubar seu trabalho, roubar a sua alegria. Não deixa. Reaja. E você vai reagir com atitude. Jacó desceu, ele permaneceu, ele se esforçou, e agora sai daquele vale manquejando, com a força física debilitada, mas uma vida restabelecida com Deus. Aleluia. Uma identidade certa, sabendo quem ele era diante desse Deus. E o inimigo foi sufocado. Você quer vencer o inimigo espiritual que você não vê? Você quer vencer o inimigo da sua alma, da sua felicidade que você não vê? É só através de Jesus. Então se você está aqui, é para você mesmo que eu estou falando. Você está aqui hoje, você nem sabe por que você está aqui, mas eu estou te falando agora porque você está aqui hoje. Porque você precisa ter esse encontro com Jesus hoje. Você precisa hoje gerar uma identidade com Deus. Se você perdeu, precisa você renovar essa identidade hoje. Você não pode sair daqui sem fazer isso hoje, porque se você sair sem fazer isso, vai te fazer muito mal. Vai te fazer muito mal. Não há outro caminho, não há outro jeito. Hoje é o dia que Deus preparou exclusivamente para você. Você não vai entrar no mês de julho sem identidade com Deus. Não vai entrar no mês de julho sendo vencido pelo inimigo. Não vai entrar no mês de julho confuso, porque Deus é para você. Você tem que entrar confiante que Deus representa para você. Ele representa tudo, então mostre isso. Se Deus é tudo, mostra isso. Mostra isso, confessando Ele. Tu és tudo, Tu és meu tudo. Vamos adorar. E o Espírito Santo falou com você: você vem. Você vem. Pastor, eu sou batizado há 20 anos. Se você está em crise de identidade, vem, irmão. É o momento de você restabelecer essa aliança.
se fortalecer. É um dia de renovação, um dia de salvação, um dia de renovo. Deus quer te dar habilidade aí na sua mão. O inimigo quer tirar a sua habilidade, mas Deus quer te dar a habilidade para lutar. Oh, aleluia. Ao mover do Espírito Santo nesse lugar, hoje Ele quer fazer o diferencial na sua vida. Hoje, até hoje o inimigo te enganou. Até hoje o Adoni-Bezeque tem tirado de você. Mas hoje você sabe que é Ele que está fazendo isso. E hoje você sabe como impedir. Basta você dizer um sim para Deus. Oh, podia ter ido qualquer outra tribo lá para vencer, mas Deus falou: não, quem vai ser a tribo de Judá. É a tribo de Judá que vai vencer Adoni-Bezeque. E quem vai vencer o Adoni-Bezeque da sua vida tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo. É Ele que vai ajudar você a vencer, não há outro, irmão. Oh, você tem coragem para confessar isso? Quem é você? Qual é a sua identidade? Quem é Deus para você? Vamos adorar. Você pode vir, pode vir. Vamos adorar. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar. Pode vir. Hoje é dia de salvação, dia de restauração, dia de renovação de fé, de aliança. Sempre irá de existir. Aleluia. Aleluia. Novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Aleluia. Já vamos continuar louvando. Tem mais alguém que queira vir? Eu vou orar agora. Se quer, vem, irmão. Deus preparou esse dia para você. Não deixe passar. Não deixe. Não fique intimidado. Você não vem aqui à frente para se expor. Vem aqui na frente para se colocar diante de Deus e para falar para o inimigo: acabou. A partir de hoje acabou. Eu vou lutar. Eu vou usar a espada. Eu vou me restabelecer a minha fé a partir de hoje. Então venha. Não importa se é batizado, se é crente de 100 anos, não importa. Se você está passando por um momento difícil, um momento que te deixa você em dúvida, você está em crise de identidade. Você não pode ter crise de identidade com Deus. Você tem que saber quem é você e quem é Deus na sua vida. Você não pode esquecer disso. Não pode deixar o inimigo falar para você o que você deve fazer. Quem tem que falar e dirigir a sua vida é Deus, não é inimigo. Não são pessoas, não são maus conversações, má ideia. Vão, é a presença de Deus. Vem, vem. Eu vou orar. Vocês podem orar pianinho, cantar pianinho. Depois vocês aumentam o volume. Pode vir, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Oh, Ramandá Solemandecá. Aqui se encontram pessoas, Senhor, em que o inimigo tem confundido.
tem colocado dúvida no coração, mas nesse momento, em teu nome, eu expulso toda a dúvida, todo demônio de confusão, de embaraço, toda cegueira espiritual, toda incredulidade seja agora caído por terra, toda estratégia do inimigo agora contra cada um desses irmãos, perca a força agora, em nome de Jesus. Sai da vida, ei, sai da mente, sai do coração, sai lá do trabalho, ei, sai de onde estiver, da família, em nome de Jesus eu repreendo agora, ei, que eles sejam libertos, restabelece a união, restabelece agora, saúde, restabelece vitória, restabelece bênção, restabelece sabedoria, discernimento, poder, ousadia, tudo que vem do Senhor seja restabelecido, habilidade, a palavra, a espada do Espírito, reestabelece, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus eu declaro agora que eles sejam libertos. Eu declaro agora um novo caminho, um novo tempo para eles. Ei, Senhor, que as portas se abram, que os caminhos sejam livres. Meu Deus, dá uma mente sadia, com discernimento, com sabedoria, com entendimento da palavra. Agora que venha sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Alguém dos que estão aqui na frente, tem alguém que está reconciliando com Jesus? Se tem, faz assim. Tem alguém reconciliando com Jesus aqui? Tem irmãos orando ainda, irmão. Amém? Terminou a oração? Quando terminar a oração eu falo. Glória a Deus. Terminou? Olhem para mim. Dos que estão aqui, tem alguém que estava meio distanciado, está reconciliando com Jesus hoje? Tem alguém que faz assim? Tem uma irmã aqui. Como que é o nome da irmã? Aline. Bem-vinda, Aline. Você? Sara, olha, nome bíblico, nome de bênção de Deus aí. Princesa de Deus. Tem mais alguém que está reconciliando? Está reconciliando aqui? Mas o irmão é? Lucas, olha, tudo nome de Deus aí, irmão. O médico, Lucas, diga. Jonatas, aí também. Olha, filho de Saul, amigo de Davi. Tem mais alguém? E tem alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje? Temos aqui 5 reconciliação. Tem alguém que quer receber Jesus hoje? Fala, eu quero. Nós vamos ter o batismo lá em dezembro só. Mas nós não estamos preparando. Você vai aceitar, vai ouvir a palavra, vai ter um ensinamento, vai ter instrução. E você vai ficar forte e habilidoso com a espada do Espírito. Tem alguém? Parece até brincadeira a gente perguntar se alguém quer aceitar Jesus, como se Jesus fosse uma coisa assim estranha. Não, irmão. Jesus é a fonte de vida. Jesus é a razão da reconciliação com o Pai. É Ele. Jesus é o ajudador. A irmã que está chegando aqui, a irmã que está chegando para a oração, a reconciliação, a aceitação. Vem aí, me ajude. Está aceitando Jesus? Chega mais perto, irmã. Aleluia. Aleluia. Nome da irmã? Bruna. Bem-vinda, Bruna. Tem mais alguém que quer chegar aqui junto com a Bruna? É noite de salvação, irmão. Não deixa passar essas oportunidades. Não deixa passar. O filho também. Como que é o nome do filhão? Miguel, olha. Anjo Miguel. Só coisa forte. Tem mais alguém, irmão? Não deixa passar não. Esse ambiente está tão gostoso. Deus quer salvar. Para você preparar aí, irmão. Não vacila. Não fique dando murro em ponta de faca, não. Aprenda a manejar a espada do Espírito. Vai ser vitória para você. Não deixe os Adonibezeques da vida tentar ditar as regras do que você tem que fazer. Deixa Deus direcionar a sua vida. Deixa Deus direcionar. Aqui então são 5 reconciliação.
2 aceitação. Podemos orar aqui para vocês sentarem. Depois vocês que reconciliaram ou que aceitaram, vocês vão entrar aqui nessa sala. Tem a pastora Letícia, tem mais alguém ali, vão estar anotando o nome, mas está orando por vocês. E vocês poderão estar comunicando conosco pelo WhatsApp da igreja também, tá certo? Vamos orar, feche os olhos. Depois eu quero que um irmão e as irmãs abracem as irmãs e esses irmãos que estão aqui. Pai amado, aqui se encontram pessoas, Senhor, que se restabeleceram contigo. A sua palavra nos ensina que quando uma alma, meu Deus, reconhece a Ti como Salvador, há festa no céu. Eu sei que hoje é uma noite de festa aí no céu, porque alguém aqui, meu Deus, na terra, está reconhecendo o Senhor como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Irmãos que estão reconciliando, que estão retornando à casa do Pai, e sei que o Senhor está com os braços abertos, e de volta colocará sandálias nos pés, de volta colocará o anel no dedo de cada um, porque eles são filhos bem-vindos de volta à casa. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos, meu Deus, os que reconciliaram, os que aceitaram, e a todos quanto aqui na frente vieram, Senhor, para ser fortalecido pelo Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, em nome de Jesus, amém. Fale um amém aí. Bem-vindo vocês, aplaude Jesus, aleluia. Pastor Júnior, ajuda a conduzir eles aí. Pastora Marisa, dá um abraço, conduz eles com carinho, com amor. Que Deus abençoe vocês. Que o abraço maior que os dos nossos irmãos seja o abraço que Jesus está dando em vocês nessa noite. Sinta-se abraçado por Deus, sinta-se recepcionado com o Espírito Santo na vida de vocês, aleluia, glória a Deus, aleluia. Senta um pouquinho, o tempo vai embora, vai embora. Vou dar uns recadinhos aqui, e vamos orar também pelos irmãos que estão acompanhando pela rede social. E acabou de chegar aqui um recado também, missionário Kanza está ministrando hoje na ICB Lavorato. Ele teve um mal súbito e está no pronto-socorro com suspeita de infarto. Vamos estar orando aqui para Deus trazer. Você vê como que é a vida, irmão? A vida é um sopro, diz a Bíblia. Então se cuida, você que está de pé. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã eu vejo com Deus. Amanhã não, irmão, faz hoje. Deus quer fazer hoje na sua vida. Amanhã Ele quer continuar com você também. Amém? Tem alguém pela primeira vez aqui? Faz assim. Se tem, faz assim. Alguém nos visitando? Tem um irmão aqui, dá um presentinho para ele. Tem mais alguém? Se tiver, mantenha lá no fundo, perto do extintor tem outra irmã. Tem mais alguém do lado de cá? Lá na galeria tem alguém? Primeira vez? Não? Tá bom, dá um presentinho para os que estão aqui embaixo, isso. Pode voltar sempre. A casa de Deus, a sua casa, é lugar de relacionamento. Que Deus te abençoe sempre, tá certo? De recados, essa semana foi bastante, aqui passou, foi uma semana bem agitada, com bastante reuniões. Teve aqui nesse final de semana, tivemos uma vigília de sexta para sábado, foi uma bênção aqui. Os irmãos dos ministérios aqui, de apoio, estavam todos aqui, que bênção, Deus abençoe vocês grandemente. Os que estiveram na vigília conosco. Aliás, o pessoal da TEC está me cobrando lá na ICB Brasil, tá? Coloca lá, intercessão pela Convenção Nacional. Tivemos aqui, tivemos reunião com a Superintendência do Estado aqui essa semana também. Sábado teve aqui uma instrução maravilhosa do Kids. Parabéns toda a ICB Kids, os líderes, os organizadores. Vocês são bênção de Deus para nossas vidas. Que Deus continue abençoando vocês. Eles não estão aqui, depois vocês transmitem para eles. Estão tudo lá em cima trabalhando. As irmãs que fazem o alimento na cozinha. Todos aqueles que cuidam do Kids. Deus continue abençoando vocês, tá bom? Você pode até colocar a fotinho deles aí se quiser. Já. A fotinho de hoje. Essas fotinhas que são de hoje, irmão. Enquanto nós estamos aqui, estão lá em cima as irmãs da cozinha aí que fizeram a jantinha hoje. Estrogonofe, é isso?
Aí, ó, que maravilha. Eles têm instrução, eles têm lá na linguagem deles, e tem a jantinha deles também. Isso é de hoje. Então não deixe seu filho em casa, traz eles para cá. Eles são separados por salinhas, por idade. Tem os irmãos que são treinados para cuidar deles, com carinho, com amor, ó, todo com o rostinho lindo aí, ó, sorrisinho lindo para vocês, papais e mamães, tá certo? E eles aprendem muita coisa aí. Eu fui ver um quiz essa semana, bíblico, com a Valentina, minha netinha, quase que eu perdi para ela. Porque esse quiz aí não é de perguntas, mostra o desenho e você tem que associar o personagem bíblico. E teve desenho que eu fui pensar, o que é isso aqui? Ela falou, não, vô, isso aí é Jonas, a história de Jonas. Tem o peixe e tem o profeta. Esse é Daniel, tem uma cova e tem um leão. Então esse é Daniel na cova dos leões. E foi indo. Ela bateu todos que apareceram lá. E aonde ela aprende isso? Aqui, na linguagem deles. Vai você tentar colocar na cabeça da história de Daniel, a história de Jonas, falando. Mas é difícil. Mas faz para ir na linguagem deles, mostrando. Fica gravado aqui, ó. Então, valorize seu filho, traz ele para a igreja. Traz ele que ele vai começar a te dar bons frutos lá para você também, tá bom? Temos a semana que entra agora, tem oração na terça-feira de manhã, tem oração de novo na quinta-feira à noite na intercessão, é verdade? Temos terça-feira à noite o RCR, Reunião de Crescimento Espiritual. Vem, os irmãos da sede precisam participar mais desse culto, é muito bom, tá bom? Terça-feira à noite. Sexta-feira de libertação, tem sido bênção também para os irmãos que vêm, continue. Você que não vem, costuma e comece a vir, tá bom? Em nome de Jesus. Tem mais algum recado que eu esqueci aí? Convenção Nacional. Está chegando, irmão. 23 a 26 de julho. Estamos com a equipe aqui já de 160 pessoas que estão indo para Brasília. Tem acho que 94, 95 de avião. E tem um ônibus que ainda tem passagem. Tem ainda, pastor Vanderlei? Cadê ele? Oi? Quantas? Parou nos 8. Vocês são um vendedor fraco, Jesus. Alguém quer dar uma aula de vendas aqui para o pastor Vanderlei, para a evangelista Daisy, lá do Lavorato? Eles estão com 8 passagens que não vendem mais nenhuma. O que aconteceu? Não convenceram nenhum aí para um espetáculo. E é só os ministradores de lá, irmão. Está aqui, ó. Olha, o ministrador apóstolo Jair, missionária Ruth, a fundadora, pastor Alejandro Moraes, lá de Miami, apóstolo Valnice Milhomes. Eu, antes de ser crente, já ouvi essa mulher na televisão pregando. Pastor Carlos de Cona, que é o evangelista lá de Miami também. Apóstolo Jorge Ledesma, da Argentina. E o bispo Palarone também, fora os outros bispos que estarão lá, ministrando, tá bom? Vai ter a convenção Kids também, do lado, no prédio anexo. Então, procura aí, o pastor Vanderlei, ele falou que tem 8 passagens, ainda é só 1.350. Hotel, translado, café da manhã e inscrição, tudo incluso, irmão. E pode parcelar ainda no cartão. Fala com ele, tá bom? Vai fazer parte dessa caravana. Tem foto da caravana aí de lá de Brasília? Nós vamos estar mandando para vocês, a partir da semana que vem, os envelopes para pedido de oração, irmão. Todo ano, nós reunimos na frente da torre de oração. Pega um da frente da torre. Aqui, essa aqui é a equipe do ano passado. Nós reunimos em frente à torre de oração, toda a equipe de Embu das Artes, na quinta-feira, 1h antes de começar o culto. Apresentamos todos os pedidos de oração aqui embaixo. Depois a equipe de pastores sobe comigo até o 3º andar aqui. Depositamos todos os pedidos aqui e apresentamos novamente a Deus e deixamos esses pedidos aqui, que vai continuar sendo orado até um determinado tempo. Aí eles levam tudo para o monte, apresenta a Deus e queimam. Então, vão estar distribuindo a partir da semana que vem. Você pode fazer parte da caravana, estar lá conosco aqui. E também, se você não pode ir, você pode fazer o seu pedido, vai escrever, vai ter o envelope. Já na ceia você vai começar a trazer, tá bom? Acredite, irmão, eu faço o meu propósito e eu acompanho. Não é só pedir por pedir. Pede, fotografa, põe na pastinha do celular lá. Cada benção que vem, fala, opa, Deus, obrigado, aqui chegou, aqui chegou, aqui chegou. Faz isso, mas acompanha. Você tem que ser um irmão abençoado e organizado. Se você pede, não dá importância. Pede e acompanha o que você pediu. Não é isso que Deus fala quando fala do dízimo? Dai e fazei prova de mim. Olha e observa.
se eu não vou abrir janelas no céu e não vou derramar bênção sobre a sua vida. Então, eu estou falando o quê? Observe, pede para Deus. Se faz um voto para Deus, fica observando. Quando acontecer, não seja ingrato. Vai diante de Deus e fala: Senhor, obrigado, eu recebi, sou grato pela bênção que o Senhor me concedeu. Não seja esquecido, tá bom? Amém? Vamos colocar de pé. Tem cantina hoje? Tivemos casamento hoje de manhã, que maravilha. Meu amigo Malaquias e a Rebequinha resolveram se unir definitivamente. Uniu duas culturas aí, uma oriental, uma sul-americana, um venezuelano e uma japonesa, né? Que maravilha. Que Deus abençoe a vida deles sempre. E as famílias também. Todos aqui? Bem. Teve pedido de oração aí. Tem pão caseiro lá também, com o irmão. Pão caseiro e donuts. Donuts, aquela rosquinha do Simpson lá, Procura o irmão, volta lá. Procura os irmãos lá, isso. Procura aí os irmãos que estão com o pão e a rosquinha. Irmão Roberto e a irmã Aline, está lá, ajuda eles. Tem também a tortinha mais gostosa do Brasil, da irmã pastora Fatiminha. Procura lá fora, ajuda, leva, faz um lanchinho. Você pode até jantar, depois antes de dormir você faz mais um lanchinho, tá bom? Ou na madrugada, né? Tem mais alguma coisa aí? Não tem? Alguém pediu oração hoje, pastor? Não houve pedido na internet? Vamos apresentar então. Tem pessoas que eu sei que estão em recuperação. Nosso irmão Cleiton está numa batalha, fez um transplante de medula, está brigando contra a rejeição, vai para o hospital, acho que até está internado, sendo medicado. Continue apresentando ele, tá? Estive falando com a irmã Simone essa semana, a esposa dele. Então, apresenta o irmão Cleiton, da restauração. Quem mais está em recuperação aí, que vocês sabem, que lembra? Irmão Gilson. Giovanni, eu falo Gilson. Giovanni, tem que ir lá tomar um café com ele. Giovanni, quem mais? O Luiz, irmão Luiz, a irmã Lúcia. A irmã Lúcia está sempre assistindo, temos sempre orado para o irmão Luiz. Deus é contigo, minha irmã. Quem mais? Tem a pastora Cleci, que ainda está em recuperação. Enfim, todos os irmãos que estão aí, que Deus venha cuidar deles. Levante a sua mão. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos dado força. Até aqui o Senhor tem nos animado, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem segurado em nossas mãos. E cremos também, meu Deus, que assim o Senhor fará. Oh, meu Senhor, nesse instante nós incluímos na oração os nossos irmãos. Aqueles que estão, meu Deus, nas redes sociais. Os que estão acamados. Os que estão em recuperação, meu Deus, que a tua bênção de saúde esteja sobre eles, dá uma plena restauração. Apresentamos o missionário Kanza, meu Deus, que o Senhor cuida dele, meu Deus, o Senhor tem o dom da vida, e também é o Senhor que sara. Meu Deus, visita lá no pronto-socorro onde ele está, leva saúde e restauração a ele, assim também, como em cada um dos outros irmãos. Apresento também cada família, cada irmão que aqui está, nesse início de semana, que iniciaremos também um novo mês essa semana, que o Senhor encha eles, meu Deus, de proteção, de livramento, meu Deus, de discernimento, conhecimento e sabedoria. Meu Deus, que eles tenham uma semana de vitória, o início de mês, esse segundo semestre, que ele seja melhor que foi o primeiro, que portas sejam abertas, que caminhos sejam desembaraçados. Meu Deus, revela a eles os tesouros escondidos. Meu Deus, nós clamamos a Ti, porque sabemos, como disse o profeta Jeremias, que se clamarmos, o Senhor responderá, e o Senhor anunciará, Senhor, coisas grandes, que ainda não sabemos, mas o Senhor o revelará. Leva-os em paz, leva em segurança, dá um final de noite abençoado, um final de domingo abençoado, e uma semana de saúde, com paz e com prosperidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado a todos vocês que vieram. Que Deus te dê uma semana de bênção, de vitória, e você esteja aqui conosco na terça, se assim Ele permitir.